eu vou começar falando de algumas questões teóricas e depois vou dar um aporte mais prático sobre o tema sistema brasileiro de precedentes, tá? Então, estão vendo a tela? Tá tudo certinho? Tela compartilhada? Tudo ok? Perfeito. Sim, ok. Então vamos lá, né? Se você bem, como eu te falei, você bem breve, bem direta, é mais um bate-papo, tá? O nosso sistema de precedentes, né? Não que ele não existisse antes do Código de 2015, mas ele foi uma aposta do Código de Processo Civil de 2015. Então, o Código meio que documentou, né, oficializou que nós teríamos um sistema brasileiro de precedentes e fez de uma maneira muito tímida, na minha visão, né? Em apenas 3 artigos, de 926 ao 928. São artigos incompletos, eu acho que isso, de certa forma, até foi proposital, porque é um assunto super complexo, sofisticado, e, assim, imediatamente não se enquadra na nossa tradição do civil law, mas que por toda a transformação que a gente tem passado, que o direito tem passado, se faz necessário implantar no nosso ordenamento jurídico. Então, é assim, a gente tem um sistema de precedentes? Temos um sistema de precedentes diferente, né, do sistema que está previsto lá no Common Law. Mas a gente tem um sistema nosso, pode ser até um sistema à brasileira, né, como alguns doutrinadores falam, né, Brazilian System, mas a gente tem um sistema, pode ser, até ser uma jabuticaba, mas é nosso, né? Eu acho bom que seja dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem uma história, uma cultura jurídica diferente da história dos Estados Unidos ou da Inglaterra, enfim, dos países mais que representam tradicionalmente, né, o common law. Né? A gente tem outra tradição. Então, eu me sinto feliz de afirmar que a gente tem um sistema de precedente, que esse sistema de precedente ele está em construção, ele está sendo aperfeiçoado, mas ele existe. E ele é diferente dos sistemas da Common Law, porque a gente aqui tem uma ligação íntima entre o texto legal e a prática judicial. Então, ele não é um sistema que ele já gerado, né, pela jurisprudência automaticamente, né? Ele é construído, concebido, ele precisa de uma ação, de uma iniciativa para que a gente tenha um precedente, não é automático. E aí, falando nisso, né, eu penso nessa pergunta super complexa, que é como nasce um precedente. Isso pode ser até tema de um artigo, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar esse assunto aqui, porque é um assunto bem instigante e bem complexo. Mas, em termos gerais, né, como é que no Brasil a gente teria um nascimento de um precedente? Acho que todo mundo aqui já sabe um pouco sobre isso, só vou recuperar alguns conceitos. Né? A gente tem lá no artigo 927 e nos parágrafos, nos seus parágrafos, um procedimento bem incompleto, né? Mas do pouco que a gente tem, ali a gente pode extrair uma vontade de estabelecer um procedimento democrático que comporta ampla participação, tá? E vai exigir do julgador uma fundamentação bem meticulosa, bem completa, tá? É, Diversos doutrinadores, né, têm defendido a ideia, né, de que os julgadores, especialmente nos tribunais superiores, antes de formarem um precedente, que tem um alerta à sociedade, à comunidade jurídica,
que há essa possibilidade, né? E esse alerta, ele pode ser mais bem trabalhado, melhor efetivado, né? Se o julgador abrir a oportunidade para uma realização de uma audiência pública, né? E criar aí, coletar, né, as formas de manifestação dos amicus curiae, da sociedade civil no geral. Então, é possível ter audiência pública, ainda não é muito comum, né? Mas é possível ter audiência pública. Nós, advogados, a gente pode provocar isso também. Se o tribunal não der esse alerta, a gente pode pedir, né, oficialmente, e pedir que seja feita que seja dado o alerta, que seja feita uma audiência pública. E uma outra forma de participação, assim, que eu acho que casa muito também com as finalidades do nosso instituto, é a participação do amicus curiae, né? Que ainda é muito carente de estudo, né? O amicus curiae, assim, eu acho uma figura fascinante. Não sei como é que vocês encaram essa figura, né? Mas, de fato, ela é pouco estudada e para que o amicus curiae, né, ele tenha uma participação mais efetiva, ele precisa ter um delineamento doutrinário e até dessa forma, né, que viabilize a participação dele na prática, mais elaborado. Né? Então, assim, o amicus curiae não é um amigo da corte, ele é interessado na questão. É a questão que vai motivar um amicus curiae aí a apresentar um parecer técnico ou pedir para fazer uma sustentação oral, é uma questão, ele tem um interesse. Então, acho que isso deve ser encarado de frente, né? Não mitigado. O amigo não é amigo da corte, o amigo é amigo de algum segmento da sociedade, ele tem interesse ali, ele é interessado na manifestação dele. O Código de Processo Civil já começa a admitir esse interesse, mas os tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem uma certa resistência, né, de abraçar esse desenho trazido pelo Código de Processo Civil nos processos de jurisdição constitucional. Então, acho que é preciso ter um tratamento mais uniforme, mais abrangente, que robusteça essa figura do amicus curiae, né? Então, se vocês forem olhar lá no Código de Processo Civil, a gente pode ter 3 formas do amicus curiae entrar, né? O juiz pode chamar, as partes podem provocar, e o próprio amicus curiae pode comparecer espontaneamente, tem acontecido nas ações civis públicas em primeira instância e nos tribunais de maneira mais constantemente, né? O amicus, ele reconhece uma causa que pode gerar um precedente ou que ele tem interesse e deseja participar e pede para participar, né? Se essa participação é deferida ou não, aí já é uma outra discussão, né? Mas há essa possibilidade, eu acho que isso, de repente, é uma possibilidade que o nosso instituto também pode abraçar, né? E tem várias formas de atuação do amicus curiae, através da juntada de documentos, pareceres, a sustentação oral. E, atualmente, né, ainda cabe ao nosso judiciário definir quais seriam mesmo os poderes do amicus curiae participativos naquela determinada ação. Isso é ruim, porque um julgador pode dar maiores poderes, outro menores, e eu acho que isso acaba enfraquecendo a figura, e dessa maneira também o próprio tribunal e o próprio julgador. Porque se o julgador, né, ele é mais aberto à participação democrática, isso pressupõe que ele está mais aberto à influência e que a sua decisão vai ser de fato e de direito legitimada, né, pela sociedade. Então, é uma questão que a gente ainda tem que trabalhar, né? É uma questão, assim, na minha visão, difícil, porque o judiciário não é muito aberto a isso, mas acho que colocando tijolinho, após tijolinho, a gente vai construindo uma figura, uma casa, né, sei lá, para o amicus curiae mais bem arquitetada, assim. Bem, o problema da legitimidade recursal, né?
que o amicus curiae, em geral, ele só tem legitimidade para opor embargos de declaração. E, excepcionalmente, se o caso se tratar de incidente de resolução de demandas repetitivas, aí sim ele poderia recorrer de maneira mais ampla. Mas isso também, né, enfraquece a figura do amicus, porque diante de um litígio, você é advogado ou é, é, líder sindical, enfim, representante de advogado de uma associação, ou membro de um instituto que quer participar como amicus curiae, mas tem um interesse ali mais pontual naquela causa, provavelmente, se tiver que decidir entre o amicus e uma assistência simples, né, você vai optar pela assistência, porque o poder, a abrangência recursal do assistente é muito, os ônus também, mas é muito maior do que do amicus curiae. Então, isso, de certa maneira, acaba enfraquecendo um pouco a figura do amicus, e esse enfraquecimento, por um lado, para que, olhando a nossa posição como instituto, como produtor de conhecimento, é positivo, porque a gente tem campo para explorar e para crescer, tá? E ainda lá no artigo 927, nos parágrafos, a gente tem as hipóteses, né, de overruling, nas quais podem haver a modulação dos efeitos, né? Ultimamente também, no final desse mês, né, houveram vários eventos jurídicos e os ministros do STJ tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a modulação de efeitos, né, dizendo que é necessário regulamentar melhor a modulação, determinando um marco, né, para que ela seja realizada mais preciso, porque pode gerar um efeito contrário, né, uma demanda massiva, em vez de prevenir, que é a intenção, né, do sistema de precedentes. Então, esse tema também é um tema assim, que está bem na crista da onda, tá? E muito importante também que a gente discuta em outras reuniões e aprofunde esse aspecto. Bem, muito rapidamente, né? Para o nosso, a gente tem uma confusão, né, no nosso sistema sobre o que é um precedente, né? Se todos os precedentes são vinculantes, se a gente tem precedente persuasivo, se tem, como é que o precedente, se ele é formal ou material, e, enfim, a gente tem muita controvérsia teórica a respeito dessa questão, né? Então, aqui, diferente do que acontece nos Estados Unidos, né, já pegando uma palhinha do artigo que eu vou fazer com a doutora Larissa, né? Os precedentes, não são todos os precedentes que são vinculantes, né? Então, a gente bebe nas fontes do direito norte-americano, mas vocês sabem disso, né? A nossa construção jurisprudencial doutrinária é totalmente diferente. E o artigo 927, ele vai trazer um rol de quais seriam os precedentes vinculantes, os precedentes, que aí tem controvérsias, seriam todos vinculantes ou não no sistema brasileiro. E aí a gente tem, né, 5 artigos, trazendo lá, 5 incisos, perdão, trazendo lá quais seriam os nossos precedentes considerados vinculantes, se seriam mesmo vinculantes ou não, e as discussões são múltiplas acerca desse 927. Seria um rol extensivo, se seria um rol taxativo, né, qual seria a natureza desse artigo. E aí nós temos, sim, posicionamentos doutrinários diversos, né? O posicionamento que eu acho mais coerente, né, é o posicionamento que não julga o rol do artigo 927 como um rol taxativo, porque a gente tem algumas decisões judiciais que vão gerar precedente vinculante que não estão ali, como, por exemplo, os embargos de divergência. Embargos de divergência, né? Acho que isso é quase que uma
unanimidade, no sentido que os embargos de divergência podem gerar um precedente, vão gerar um precedente vinculante, mas eles não estão ali no rol do artigo 927. E uma outra questão também que é muito comentada, né, é se a jurisprudência dominante poderia ser considerada um precedente vinculante ou não, né? E aí a doutrina tem diferenciado que seria precedente do que seria jurisprudência dominante. Então, a jurisprudência dominante é um conjunto de decisões, mas esse conjunto não gera, não tem cunho vinculativo para as decisões que forem posteriormente tomadas, tá? É mais ou menos por aí, né, que a doutrina tem se e a jurisprudência tem se assentado, mas é uma trincheira isso, né? É um campo minado. Então, é bem delicado a gente chegar aqui com uma afirmação taxativa, né? A gente tem que pisar com cuidado, porque, de fato, é um campo que está sendo construído, revisto. E o interessante, né, é que assim que o código foi publicado, o STJ editou a súmula 568, né, dizendo que o relator, né, ele pode negar provimento ao recurso de maneira monocrática, né, quando houver entendimento dominante acerca do tema. Quer dizer, o STJ tentou ali, né, continuar decidindo da maneira que lhe era familiar, né? Considerando a sua jurisprudência dominante. Mas a rigor, né, com o sistema de precedentes, a gente não tem mais, a gente tem essa diferenciação do que seria jurisprudência dominante e do que seria um precedente em si, tá? Então, jurisprudência dominante, né, vocês sabem, não é sinônimo de precedente. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Posso prosseguir? Então, tá bom. Bem, se chegou mais ou menos a um posicionamento, né, de que todos os precedentes que forem formados, mas não estiverem ali contidos no rol do artigo 927, a princípio seriam apenas precedentes persuasivos. Isso é importante, né? Porque, embora eles não sejam vinculantes, né, eles servem de argumentos de convencimento, né? E hoje em dia, né, quando a gente for fazer uma petição inicial, a gente não basta mais que a gente saiba o que dispõe a lei. A gente tem que saber como que os tribunais estão julgando, né? Então, acho que se você usa para validar a sua tese um precedente, você já está se valendo de entendimento que anteriormente foi validado, né, por um colegiado. Então, isso é muito importante. Então, acho que hoje em dia, assim, não tem como a gente advogar sem conhecer esse tema. E por isso que eu acho que é um tema bem incipiente, assim, bem provocante para a gente tratar no nosso instituto e com públicos específicos, né? Jovens advogados ou estudiosos, porque a gente pode teorizar bastante também nesse campo. Então, é um tema também bem versátil, né? Tem uma importância prática, mas tem um peso teórico muito grande, porque é muito complexo, e é um tema que sempre é interessante exatamente por isso, é muito complexo, e os julgadores ainda não conhecem muito bem esse tema, os advogados também precisam conhecer o melhor, e até mesmo a academia, né? Então, aqui, né, só rapidamente, o precedente, ele pode deixar de ser vinculante e passar a ser apenas persuasivo. Isso acontece quando o precedente ele foi superado socialmente ou por uma lei, mas ele não teve ainda o seu procedimento de overruling concluído. Então, isso tudo todos esses aspectos a gente pode explorar no nosso instituto através do nosso grupo de estudo. Então, assim, é fundamental que a gente interprete o precedente, consiga classificar o precedente de maneira adequada, e isso seria um curso, né? Como é que a gente vai classificar? Sem, assim, me aprofundar, que essa discussão também é super polêmica, né? O que vincula uma decisão de um caso concreto
a um precedente, ensejando a aplicação daquele precedente naquele caso que você está adiante. Aí a gente tem a discussão, né, do que seria a ratio decidente, que é uma discussão quase que infinita, né? É bem complexa, assim, definir o que seria a ratio decidente. E um caminho, um passo inicial, né, seria afirmar o que ela não é. Então, a ratio decidente não é a tese jurídica, ela é diferente da tese jurídica. E ela também não é o obter dictum, o obter dicta, né? Tem doutrinadores que chamam de maneira diferente. Então, ela vai. A ratio decidente faz parte da estrutura básica ali, né, fundamental do precedente. Ela não diz respeito aos argumentos que foram utilizados para o julgador para formar aquele raciocínio, né, no momento de decidir. E a gente tem um artigo assim super interessante que eu queria recomendar a leitura, que ele é bem sintético, mas não deixa de ser profundo, que foi escrito pela professora Tereza Arruda, né? E o Fábio Monerá, em conjunto, que está publicado no Migalhas, aí nesse link que está na tela para vocês. E aí, nesse artigo, né, a professora ela diferencia de uma maneira muito didática o que seria a tese jurídica da ratio decidente. Ela diz o seguinte, né? A tese jurídica seria um quinto elemento textual. Então, nós teríamos, né, na estrutura do precedente, uma ementa, um relatório, a fundamentação, o dispositivo e a tese jurídica. E a ratio decidente, ela seria a estrutura nuclear e fundamental do raciocínio do juiz. Era o que está escondido na fundamentação. Por isso que é difícil, às vezes, achar a razão de decidir, né, a ratio decidente. E ela pode ser identificada num enunciado, que pode ser formulado a partir do caso concreto, mas ele é mais genérico, mais abstrato que aquele caso concreto. E aí ela usa um exemplo que ficou muito claro, né, para explicar o que seria a razão de decidir e o que seria a tese jurídica, né? Então, ela vai no recurso extraordinário 795.467 de Minas Gerais, e diz que nesse recurso, né, foi redigido em sede de repercussão geral a seguinte tese: é incompatível com a Constituição Federal a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como o pagamento de anuidade para o exercício da profissão. Esse foi o tema 738 de repercussão geral. Aí, da leitura do acordo, ela identificou um fundamento, né, dessa tese, que seria a garantia constitucional da liberdade de expressão, que não pode ficar condicionada à obrigatoriedade de filiação a órgão de classe e nem a pagamento de imunidade. E a razão que é mais genérica, é que o exercício dessas garantias não pode, de jeito nenhum, estar atrelada a ônus financeiros. Aí ela disse o seguinte: a tese em si vai ser aplicada só no caso dos músicos. Ela só vai poder ser utilizada em casos concretos idênticos, tá? Ao passo que a razão de decidir vai poder ser aplicada a outras classes artísticas em situações similares, tá? Como os poetas, os pintores. Porém, essa aplicação ela não pode se dar de maneira automática e acelerada. Aí essa parte eu achei super interessante, e é uma parte que eu vejo assim, os doutrinadores trabalharem muito pouco e que tem um viés prático incrível que a gente pode trabalhar bastante, né? Que é o seguinte: quando a gente tem uma tese jurídica, né, uma situação idêntica, a gente pode utilizar, se valendo dessa tese, de técnicas que aceleram o julgamento do processo. Então,
a questão, né, do sistema de precedentes não é apenas teórica, ela vai muito além da teoria. E ela não está sistematizada no código, ela está espalhada por todo o Código de Processo Civil. Então, seria bem bacana, né, sistematizar essas consequências práticas e falar mais sobre elas. Então, por exemplo, você tem um precedente, né, e esse precedente pode ser usado a favor do seu cliente, o juiz vai ficar satisfeito se você mostrar na petição inicial que você está litigando em conformidade a um precedente com força vinculante. Isso pode ensejar um pedido de tutela da evidência, que está lá delineado no Código de Processo Civil. Por outro lado, se a tua tese, né, se a tese do oponente, né, você está pelo réu, ela é contra o precedente, você pode usar isso como preliminar na sua defesa. Ou ainda, se o julgador conhece, né, essa tese, ele pode usar para refutar essa ação através de uma improcedência liminar do pedido. Então, as implicações práticas do uso diário, né, do precedente são inúmeras, e eu acho que a gente tem que atentar mais para esse viés. Então, tem várias implicações, como, por exemplo, a dispensa da remessa necessária. Então, se a sentença está fundamentada num precedente, né, e ela foi proferida contra a Fazenda Pública, a Fazenda não interpôs o recurso de apelação, né, a princípio, não vai haver remessa necessária. Então, haveria o trânsito em julgado. Claro que a gente pode discutir se que o STJ tem posicionamento, que a Fazenda pode dar continuidade de outras maneiras, mas, enfim. Então, tem consequências práticas, né? A dispensa de caução para o cumprimento provisório, a atuação monocrática do julgador. Então, o precedente também pode gerar um julgamento monocrático de conflito de competência. É pressuposto para o cabimento da ação rescisória, cabimento da reclamação e também motivo para fundamentar a desistência da ação. Então, a gente tem essas implicações práticas, né, no uso dos precedentes que não são muito faladas, né, e eu acho que a gente tem campo também para desenvolvê-las e estudá-las. Bem, por fim, aqui eu trouxe alguns exemplos de precedentes, só porque de natureza processual, né? Só pensando que a gente fala muito em precedentes na esfera tributária, mas aí eu quis puxar um pouquinho para o meu lado, aí eu trouxe esses precedentes que na esfera processual. O primeiro, que é o tema 988 do STJ, que discutiu o cabimento do agravo de instrumento, né? E aí o STJ, nessa oportunidade, acabou flexibilizando o artigo 1015 do CPC e admitindo o uso, né, do agravo de instrumento quando estiver presente a urgência, né? E a urgência for de tal proporção que acabar causando a inutilidade do julgamento da apelação. Então, aqui a gente teve um precedente flexibilizando a lei. Na sequência, eu trago o tema 1076, sobre os honorários advocatícios, também sempre em voga no STJ, né, em diferentes aspectos. E aqui, nesse aspecto, o STJ não flexibilizou a lei, então, assim, são parâmetros diferentes, né, embora a corte seja a mesma, e porque os assuntos são diferentes também, mas, enfim, né, isso tudo para dizer que é preciso mesmo sistematizar quais são os fundamentos, como decidir, e ajudar a munir o julgador a fazer isso de uma maneira mais previsível, né, para que realmente a função dos precedentes seja cumprida, de gerar estabilidade, segurança jurídica. E aqui no tema 1076, né, o STJ decidiu que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Então, aqui só vai ser permitida a apreciação equitativa quando o valor for inestimável ou irrisório, tá?
Aqui eu trouxe também o tema 1139, que é muito importante, que ainda não foi julgado, né? Que o STJ ele vai definir se o juiz pode se valer das medidas executivas atípicas de maneira a priori, ou se ele tem que se valer dessas medidas de forma subsidiária. Eu acho que essa é a finalidade do julgamento desse tema. E provavelmente a decisão vai vir, de certa forma, casada com o que foi julgado no STF, né, no início de 2023, que na ocasião o ministro Fux ele julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PT e declarando a constitucionalidade de algumas medidas executivas atípicas e dessa maneira do inciso 4º do artigo 139 do CPC. E, por fim, um tema também que eu acho muito problemático, que eu acho que também daria um artigo, e que seria o 1201, também do STJ, que discute, né, a possibilidade da imposição de multa no agravo interno, tá? Quando o acórdão recorrido, ele se baseia em precedente qualificado. Então, assim, aqui a questão é bem sensível, né? Porque pode ser que o advogado, a parte, né, por um erro de interpretação, e os precedentes precisam ser interpretados e classificados, né, entenda que aquela questão, aquele caso concreto não está inserido naquele precedente qualificado. E se essa questão, se esse entendimento for fruto de um erro de interpretação, a rigor, na minha visão, não poderia haver imposição de multa. Mas, porque isso é diferente, né, de manejar o agravo interno com um intuito protelatório ou de má-fé, tá? Então, aqui também, esse caso aqui é um caso que ainda também vai ser julgado, que é bastante sensível, né, e que vai impactar diretamente o nosso cotidiano. E também o sistema de precedentes, né, porque eu acho que isso aí se for imposto a multa, de certa maneira, engessa um pouco o sistema, né? Porque o advogado vai ficar um pouco temeroso, né, de ser multado, porque ele está tentando demonstrar ali que aquele caso não se enquadra no precedente qualificado, porque ele está tentando fazer um distinguish. Então, isso desestimula a discussão, o aprofundamento. Então, eu não sei se seria bom que essa tese que pudesse aplicar a multa nesse caso. Eu acredito que não. Tenho, assim, inclinação para que no sentido negativo. Bem, já finalizando, eu não sei se eu ultrapassei o meu tempo. Se eu ultrapassei, eu peço desculpas, tá? Só queria deixar essa breve fala aí como um estímulo, né? Para que a gente se sinta mais imbuído de estudar o sistema de precedentes, porque eu acho que agora é uma necessidade assim, não apenas teórica, mas prática, né? E esse sistema ele é cheio de imperfeições, cheio de vácuos, e acho que a gente precisa olhar mais atentamente e contribuir com o judiciário para o aperfeiçoamento, construir em conjunto, né? Desse sistema que pode trazer, que tem trazido e vai trazer cada vez mais bons frutos, ok? Então seriam essas as minhas palavras, tá? Devolvo a palavra para vocês, já deixando-os muito à vontade para fazer comentário, pergunta, para dar sugestões, enfim. Muito obrigada.